Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 8 de junho de 2017. Eu tenho que concordar com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin, e parabenizá-lo publicamente por todos os seus comentários brilhantes, todos os seus argumentos, toda a sua lógica, todo o seu raciocínio. Ele tem a exata dimensão do momento histórico do TSE e do Brasil. Talvez a lucidez dele seja iluminada por forças espirituais ou alguma coisa do gênero. Talvez seja brilhantismo, talvez seja um QI acima da média, mas ele tem uma visão que pouco se viu no cenário nacional até o presente momento. A lucidez dele, o entendimento, a compreensão dele de tudo que está acontecendo neste momento e que está refletido no TSE é incomparável. E é tão incomparável que talvez seja difícil para os limitados colegas, mesmo aqueles que no passado, como o caso do Gilmar Mendes, que é presidente do TSE, mas que está abaixo do relator neste momento, na sua compreensão. Porque se não fosse assim, Gilmar Mendes e demais ministros, nem seria possível questionar os argumentos do ministro Herman. A lógica dele é precisa, é cartesiana. Mas não. Ele está sendo questionado. Está sendo questionado por questões banais, óbvias. Ora, ele deixa bem claro. Como é que vai justificar que o resto todo foi ilícito se fica claro que houve Caixa 2? A simples existência de Caixa 2 já anula a chapa. Já é motivo para romper a chapa. Romper porque houve ilegalidade. Ah, houve ilegalidade, mas deixa assim. Ele está aí no mandato dele. Houve ilegalidade, mas faz de conta que não houve, né? Porque eu fui indicado por ele. Eu e meu colega ali, dois de nós fomos indicados por ele. Então vamos fazer de conta que a gente não sabe de nada. Quem está em julgamento neste tribunal, neste momento, e eu vou deixar isso muito claro no meu vídeo, para que vocês entendam bem a repercussão disso. Porque amanhã acaba o julgamento. Amanhã acaba. E amanhã vocês votam. Então deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui. Muito clara. Quem está sendo julgado agora não é a chapa Dilma Temer. É a Justiça Nacional, é o Tribunal Superior Eleitoral e uma entidade que organiza as campanhas políticas presidenciais do Brasil. A próxima eleição em 2018. E sobre
a eleição de 2018 vai estar à sombra dos efeitos desta votação de amanhã. A credibilidade do voto do brasileiro, o brasileiro vai ou não acreditar nas urnas eletrônicas e na instituição que as organiza, depende exclusivamente da votação de amanhã. Uma grande parte do povo brasileiro já desconfia das urnas eletrônicas, aliás. Porque elas ainda não são urnas de terceira geração. E o próprio presidente do TSE ainda fica especulando o alto custo da organização de uma eleição que deveria primar, acima de tudo, na credibilidade do voto, na confiança do voto. E que a cada pleito se acha um artifício para justificar o injustificável. Teve uma eleição onde se fez vários votos para eleger uma condição onde um projeto de lei do PT, do próprio PT, no governo petista, fazia com que houvessem dois documentos para se votar. O voto era, primeiro, para você ter direito de votar, você tinha que apresentar carteira de identidade ou um documento com foto e o título oficial, né, o título de eleitor, que é o documento oficial que consta na Constituição Federal. Documento que te torna cidadão. Essa proposta visava aumentar a segurança do voto do eleitor. Justificado o fato de que havia muita corrupção na eleição. Foi feito durante meses propaganda eleitoral gratuita na televisão, no ano eleitoral, alegando de que isso era por o bem do povo brasileiro. Houve alguma reclamação, isso, aquilo, mas o pessoal aceitou. Passou pela Câmara, passou pelo Senado, foi sancionado, se não me engano, pelo presidente Lula, que ia ser a primeira eleição da Dilma Rousseff, para eleger o sucessor de Lula. E há uma semana das eleições, já no tribunal, foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi aprovado, foi sancionado, não tinha mais problema nenhum. Há uma semana das eleições, o próprio PT entra rapidamente com um processo solicitando a retirada de um dos documentos, porque, segundo o próprio PT, havia uma grande quantidade de pessoas que não tinham os dois documentos. E eles temiam perder, aí o ponto que eles não falaram, mas que era de fato, eles temiam perder nas regiões Norte e Nordeste uma grande quantidade de votos, exatamente porque as pessoas não tinham os dois documentos. Ou seja, eles perceberam através de uma pesquisa que eles perderiam o terceiro mandato. E que por isso eles tinham que, de alguma forma, modificar o processo. O que acabou acontecendo? O próprio tribunal cancelou um dos documentos, mas um dos documentos que era o mais importante de todos, que era o documento oficial. E hoje, para você pedir para votar, você dá o seu nome e a pessoa não encontra o seu nome porque a lista não está em ordem alfabética, ela está em ordem numérica.
E aí você tem que ficar procurando pelo título, você tem que levar o título de eleitor, mas ele não é um documento oficial. Por quê? Porque facilita na localização do seu nome ali na lista, naquela seção, naquela zona, naquela seção. Você não tiver o título de eleitor, você não sabe a sua zona, não sabe a sua seção, mas ele não serve para você votar. Ele não é, se você levar o título de eleitor e não levar um documento com foto, você não vota. Sendo que na Constituição brasileira está dito que o documento oficial é o título de eleitor. Mas, pela lei eleitoral atual, o título de eleitor não te dá direito ao voto. Criado esta aberração, um governo do PT. Uma aberração eleitoral. Outra aberração. O apagão de 1 hora da última eleição. Durante 1 hora, o país todo, a última eleição eleitoral nacional para presidente da República, durante 1 hora, o Brasil todo não sabia quem era o presidente da República. E até então, estava ganhando o Aécio Neves. Durante 1 hora, houve um apagão em todo o país por causa de um estado do norte. Alegação: fuso horário. Desligaram todos os outros, só deixaram aquele funcionando. Aí voltou a luz. Fiat Lux. 1 hora depois, Dilma Rousseff estava na frente. E ela ganhou. E ela foi empossada. Ah, não, mas é porque não tinha... Só os votos daquele estado, daquele pequeno estado do norte, seriam suficientes para fazer a virada? Que até hoje muita gente se questiona. Mas na lei e na regra, tudo bem. Quer dizer, não podia adiantar 1 hora aquele estado e fazer todos terminarem juntos? Adiantar 1 hora o horário de votação daquele estado e todos concluírem juntos? Mas, durante 1 hora, o apagão aconteceu, um apagão político aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral, que na época era coordenado por um ex-advogado do PT, que então era ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Dias Toffoli. Essas coincidências fazem com que as pessoas cada vez mais votem em branco, votem nulo, se abstenham de votar. Mas os votos em branco, nulos e as abstenções foram exatamente aquelas que fizeram com que a Dilma Rousseff tivesse condições de fazer a transferência de seus votos, caso aconteça a corrupção desta maneira, digital. Se não aconteceu, tudo bem. Mas se tiver condição de acontecer, olha, a forma melhor de fazer, e quem sabe um pouquinho de programação, basta tu pegar e colocar 2 linhas de mudança, dizendo quem votou nulo transfere para o fulano, quem votou em branco transfere para o ciclano o voto. Não precisa fazer grandes modificações, uma grande planilha, uma coisa assim. Simplesmente precisa fazer 2 mudanças no código da votação, e essas 2 mudanças fazem automaticamente essa transferência com apenas um aperto de um botão. E é só precisa de um tempo necessário para fazer essa transformação. Então, no fundo, quem vota em branco, quem vota nulo, quem se abstém de votar, simplesmente gera
as condições necessárias para fazer com que tudo continue do jeito que está. Agora, o voto em branco e o voto nulo pode ser transferido. Pode ser transferido eletronicamente. É viável. É eletronicamente, tecnicamente viável. Soma-se todos esses dois cenários, que são reais e comprovados. Há um cenário que está sendo criado amanhã de falta de confiança no Tribunal Superior Eleitoral por conta do voto dos seus ministros. Como será a eleição de 2018? Não está sendo julgado aqui a chapa Dilma Temer. Está sendo julgado o judiciário eleitoral brasileiro. A confiança no judiciário eleitoral brasileiro, eu reafirmo, está sendo discutida amanhã. Está sendo votada amanhã. É isto que está em pauta neste momento. A fé, o crédito do povo brasileiro no seu sistema eleitoral, nos seus ministros do sistema eleitoral. A crença na eleição, a crença na democracia. É isto que está sendo votado amanhã. E caso vocês não tenham se dado conta disso, é muito mais caro manter Michel Temer no poder para a democracia nacional do que retirá-lo do poder. Michel Temer precisa cair pelo bem da democracia brasileira, pelo bem da instituição jurídica nacional. Um voto. São 7 ministros. Um voto precisa ser mudado para que haja democracia no Brasil. Apenas um precisa ter consciência da importância deste momento político histórico nacional. E neste caso, este único indivíduo que possa fazer a transformação da história do Brasil não vai derrubar um presidente, vai levantar uma nação. E a instituição da credibilidade do voto do cidadão brasileiro, porque vai estar fortalecendo o judiciário eleitoral nacional. Muito obrigado pela atenção dispensada.